Vestivos de toda a armadura de Deus para que possais. Ou seja, a somatória de você se fortalecer na força do seu poder e revestivos das armaduras de Deus, você vai ter a possibilidade de vencer o adversário. Veja bem, revestivos de toda a armadura de Deus. Como eu já falei, meus irmãos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Deus nos disponibiliza de armaduras espirituais para fazer a obra dele. Porque é bem verdade que se eu e você não estivermos, pastor Altevir, fortalecidos na força do seu poder, não estivermos com o poder, porque esse poder, ele é sobrenatural, é um poder que vem de cima para baixo, para que eu e você estejamos capacitados para fazer a obra de Deus e para que eu e você não venhamos sofrer dano do reino de Deus. E eu quero ilustrar isso com Atos, capítulo de número 19, versículo de número 13 e 14. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que quando Paulo ele estava pregando o Evangelho em Éfeso, a Bíblia vai nos falar que o apóstolo Paulo, através da vida do apóstolo Paulo, muitos milagres e maravilhas eram feitos através dos lenços e dos aventais do seu corpo, e muitas enfermidades e espíritos malignos fugiam desses aventais e desses lençóis. E a Bíblia vai nos relatar, a Bíblia vai nos garantir que havia alguns ali, judeus exorcistas, que estavam utilizando o nome de Jesus para expulsar alguns demônios, dizendo: esconjuro-te que no nome do Deus de Paulo saiam esses demônios. E a Bíblia vai nos falar que as pessoas que estavam fazendo isso eram os filhos de Sebas, que eram 7. E a Bíblia vai nos relatar, meus irmãos, que o espírito maligno vai dizer a seguinte palavra: vós quem sois? Eu conheço Paulo, e vós quem sois? A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que aquele espírito maligno que estava naquele homem pulou em 2 deles, rasgou as suas vestes, deram uma surra neles e eles saíram dali fugindo. Por quê, irmãos? Porque eles não estavam preparados, eles não estavam fortalecidos na força e no poder que vem de Deus. É por isso que nós não podemos brincar de ser crentes, nós não podemos brincar de ir à igreja, porque o nosso adversário, ele tem poder, ele é estrategista. A Bíblia vai nos falar que o diabo, ele é o nosso adversário, ele é o Apolion, ele é o Abidom, ele é a serpente, ele é o pai da mentira, ele é o monstro, ele é o matador, ele é o destruidor, ele é o pai da mentira, ele é o Beelzebul. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer: revesti-vos no Senhor, na força do seu poder. E também ele está falando de uma armadura. Quantos estão compreendendo? Amém. Ele está nos aconselhando, irmãos, a se revestir de uma armadura espiritual. Eu poderia fazer algumas perguntas para os irmãos que aqui estão, dizendo: o que é uma armadura espiritual? O que serve essa armadura espiritual? Ou para que fim nós recebemos essa armadura? Eu receberia diversas respostas diferentes uma da outra. Então as armaduras de Deus, elas servem para nos proteger. As armaduras de Deus, elas nos servem para nos guardar, é para a nossa defesa. Irmãos, as armaduras de Deus,
elas são fundamental para quem serve a Deus e para quem vai fazer a obra de Deus. São 6 armaduras espirituais que o apóstolo Paulo vai nos mencionar no decorrer da sua carta. Ele vai dizer: a primeira armadura é a armadura do capacete, que simboliza a salvação. Qual é a armadura que eu falei? O capacete da salvação. A segunda armadura é o escudo da fé. A terceira armadura que o apóstolo Paulo vai falar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A quarta armadura que o apóstolo Paulo está falando, que é a couraça da justiça. A quinta armadura é o cinturão, que ajuda a prender toda a couraça ou toda a armadura que está presa aqui. E a sexta armadura é a armadura das sandálias, que é a preparação do Evangelho. E é por isso, meus irmãos, que de maneira alguma nós não podemos deixar de revestirmos dessa armadura espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 12, ele vai dizer assim, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos as obras das trevas e nos revistamos da arma da luz. Então é importante, é fundamental eu e você se revestirmos dessa armadura espiritual que Deus nos concede, meus irmãos. Porque, veja bem, de toda, não somente de algumas, porque 5 delas nós vamos se defender. A única armadura que nós atacamos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que logo após eu vou falar por que serve a espada do Espírito. Veja bem, quantos aqui já ouviram conflitos entre o exército contra os traficantes da favela, do morro, ou muitas das vezes aquelas greves que dão aqueles tumultos e entram a tropa de choque para poder confrontar e apaziguar aquela situação? Na vida cristã muitas das vezes é a mesma coisa, irmãos. O porquê serve o escudo da fé? O escudo da fé, ele serve para que eu e você possamos apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. O que é que eu falei? Dardos inflamáveis do inimigo. Porque você vai ver que muitas das vezes, meus irmãos, quando a tropa de choque ela está invadindo a favela e o morro, o que acontece? Eles vão bem equipados, eles vão com aquelas bombas de efeito moral, bomba de ar lacrimogênico, eles vão lançando, eles vão invadindo o território do inimigo. E na vida cristã não é diferente. Porque quando você pensa em fazer a obra de Deus, em falar do amor de Jesus, quando você pensa em vir para a casa de Deus, meus irmãos, você está avançando o território do inimigo. E o inimigo, ele não quer que eu e você façamos isso. Mas por isso, nós precisamos se revestir da armadura de Deus. Numa greve, onde é chamada a tropa de choque, o que acontece? Aquelas pessoas vêm com pedra, vêm até com tiro, e a tropa de choque, ela coloca aquele escudo e vai avançando. É por isso que nós precisamos ter o escudo da fé, irmãos. Quem perde o escudo fica vulnerável às astutas ciladas do inimigo. É muito mais fácil o inimigo enganar, muito fácil o inimigo golpear esta pessoa, irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos revestir de toda, não somente de 2, de 3 ou de 4 peças. Nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos então avançar no território do inimigo. Aleluia. Porque o inimigo, ele é astuto. O que é astúcia? Astúcia é a esperteza
e a habilidade que ele tem de enganar as pessoas. Quantas pessoas que hoje, que estão dentro da igreja, estão sendo enganadas, que o inimigo, ele prepara ciladas,